que significa Páscoa? Né? A palavra Páscoa que começa lá no livro de Êxodo, capítulo 12, né? E a palavra Páscoa, no seu âmago da sua palavra, significa passar por cima. E por que essa palavra passar por cima? Porque é a 10ª praga que Deus ordenou lá no Egito, quando o povo lá morava 430 anos. E a gente conhece a história que quando o povo entrou no Egito, era só 72 pessoas, com Jacó, seus filhos, suas noras, seus netos, 72 pessoas. Essas 72 pessoas que foram morar lá no Egito, foram morar na terra de Gósen, a terra fértil que estava na beira do rio Nilo. E ali eles se acomodaram, se acostumaram, ao ponto que passou-se pelo menos 200 anos desses 430 anos, e o povo então se esqueceu de voltar para a promessa, para a terra, e os faraós que viram suceder aquele que era do período de José, também se esqueceu das benfeitorias de José para o Egito. E aí então eles se sentiram ameaçados de ter aquela multidão ali, que havia se multiplicado, então começa a colocar o povo como escravo. E aí a gente conhece a história, lá em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que o povo então clamou a Deus, e Deus desceu e ouviu o clamor do povo, e foi em busca de Moisés, que Moisés então foi até o Egito, né, afrontar a Faraó, pedindo que o povo saísse ali, daquela terra. E aí passou-se as 10 pragas, o rio Nilo se transformou em sangue, saraiva, piolhos, rãs, né? Furuncos, bicheira, foram 10. E na 10ª era a morte dos primogênitos, mas a Bíblia diz também que no Egito havia dado um blackout, não tinha luz. E a coisa é tão interessante que se você pegar o Êxodo capítulo 3, o Senhor então ordena que pegue um cordeiro, mata-se o cordeiro. Se o cordeiro for pequeno ou grande para uma família, chama os vizinhos, os amigos e mate o cordeiro e compartilhe com ele. Mas a Bíblia diz que lá no Egito não tinha luz, mas lá no terreno, aonde eles estavam fazendo a terra de Gósen, aonde eles moravam, havia luz, sabe? Então eles estavam celebrando, enquanto eles estavam chorando a morte dos seus primogênitos, a Bíblia diz que no arraial dos hebreus, né, lá havia alegria, sabe, meus irmãos? Você pode ter alegria mesmo vivendo neste mundo, porque eles ainda estavam no Egito, né? Talvez lá no arraial dos egípcios tem dor, tem choro, tem pranto, mas no arraial do povo de Deus tem alegria, mesmo em meio aos problemas, meio às tragédias, as tristezas, ainda tem alegria, né? E eu digo isso, hoje eu estava vendo um vídeo, né, de uma reportagem que saiu do nosso pastor Cido, né? Morreu ele, a Thalita, a esposa dele, a filha Gabriela e o menino Joel, os 4 morreram de uma vez só. E estava mostrando a última live que ele fez. Sabe qual que foi a última live que ele fez, o pastor Elcio? Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã cumprirá o Senhor. E ele diz, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver nessa terra. Sabe, irmãos, a última live do homem diz, olha, não, eu não preocupo com o dia de amanhã, eu estou descansado em Deus. Então, no meio de todas as tragédias, das mortandades, o povo ainda está alegre, amém, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus alegre. E Deus que se alegra quando o povo está alegre. E aí a gente conhece, o primogênito morre, e aí naquele dia, então, que era o 14º dia do mês, será o primeiro dos meses, e esse dia será em celebração perpétua. Olha que coisa interessante que Deus ordena. Quando Deus diz isso, olha, será em celebração perpétua, que não vai acabar até a volta de Jesus. Então, por isso que já passou-se quantos anos, né? De 2000 anos de Jesus para cá, 1500 até Moisés, 3500 anos, e ainda celebramos a Páscoa,
saída do povo do Egito. Sabe, meus queridos? E foi exatamente numa Páscoa, onde era uma convocação de todo Israel, e até hoje, se você for em Israel no período deles, que é claro que a Páscoa dele não é comemorada na mesma data que a nossa, mas se você for na Páscoa lá em Israel, os judeus migram de toda a terra e vai para Jerusalém para comemorar a Páscoa. É como o Ramadã dos muçulmanos. E eles vão lá para comemorar, agradecer pela libertação que Deus operou há 3.500 anos atrás, sabe? E faz isso com grande temor, completamente diferente de como a gente celebra a Páscoa hoje. Eu fui buscar o César e estava vendo milhares de carros indo e voltando, e eu pensei, chega a Páscoa, e gente viaja para cá, gente viaja para lá, e dá bombom, e dá chocolate, e eu acho que eles nem lembram do motivo do feriado. Eu acho que nem vem à memória o motivo desse grande feriado que é a Páscoa. Sabe, meus irmãos? E aí, Jesus na Páscoa, nessa convocação em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus então fala com seus discípulos, a Pedro e a João, diz, olha, ide, siga um homem com um cântaro sobre a sua cabeça, e a este diz, aonde tem o cenáculo do seu Senhor? E lá prepare a Páscoa para nós, prepare uma ceia para nós, sabe? E aí, meus queridos, a Bíblia diz que quando eles chegam lá, encontram esse homem, que era uma coisa rara, homem não carrega cântaro, não carregava esses vasos sobre a cabeça. Então, quando eles viram, automaticamente, eles identificaram imediatamente um homem carregando água e diz, olha, é esse aí que o Senhor está dizendo. Foram, fizeram a festa ali naquela da Páscoa, ali no cenáculo, e a Bíblia diz que Jesus então declara para eles todas as coisas. Olha, meus filhos, nós vamos morrer, eu vou morrer, eu vou ser chicoteado, eu vou ser preso, eu vou ser humilhado, e eu vou ser crucificado. Senhor, de jeito nenhum, Senhor, olha, eu estou disposto a dar minha vida por você, não vai acontecer isso, eu estou disposto, ninguém vai tocar no Senhor. Aí Jesus vira para ele e diz, Pedro, faz isso não, hoje o diabo pediu para poder cirandar com você, e eu não deixei, porque você não está preparado, quando você converter, você vai ser uma bênção. Mas eu quero te dizer uma coisa, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Como a gente faz? A gente promete um monte de coisa para Deus, a gente promete para Ele que vai ser fiel, a gente promete, olha Senhor, eu vou entregar minha vida para o Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te dar aquilo, Senhor, eu vou te dar tudo que estiver à minha disposição, eu vou te dar tudo que estiver ao meu alcance. A gente faz um monte de promessa, como Pedro fez, mas depois não cumpre, assim como Pedro e como os discípulos, porque não foi só Pedro que disse, os demais também disseram, eu também concordo com Pedro, o Senhor não vai morrer não, nós não vamos deixar. Mas a gente conhece a história e sabe que eles fizeram tudo o oposto do que falaram, assim como a gente faz. E Jesus então pega ali, se ajoelha, tira a sua túnica, as suas vestes, né? Enrola numa toalha, ajoelha nos pés dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Quando chega no Pedro era um camarada, eu vou te falar, encrenqueiro, né? Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. O que eu faço agora você não sabe, mas lá na frente você vai entender. Aí Pedro, Senhor, então lava minha cabeça, lava minhas mãos, diz, meu filho, larga de ser folgado, eu vou lavar só seus pés. Tem gente que é folgado, né, irmãos? Tem gente que chega, Senhor, eu quero um carro, mas eu também quero uma casa, eu também quero um marido bonito, né, rico, do zóio azul, né, irmãos? Não, gente, é só o pé. Tem uma coisa gradativa, uma coisa de cada vez. E aí, a Bíblia diz que depois deles ter ceado, cantaram, foram para o monte Getsêmani. E lá no monte Getsêmani, a mensagem que eu preguei na ceia, que Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles fazem o que, irmãos? O que eles fazem? E aí, por que eu falei que eles dormiram? Porque o problema não era deles. Porque a cruz não era para eles, porque se fosse para eles, estava acordado.
Se Jesus falasse com eles, olha rapaz, vocês também vão ser crucificados, duvido vocês dormiam. Não dorme. Mas como a cruz era para Jesus, Jesus estava agonizando e suando sangue, transpirando sangue. E aí, irmãos, eu queria falar de 3 coisas rapidamente, né? É claro que esse assunto a gente não se esgota, porque ele é poderoso. A gente demora 6 meses só falando da cruz na teologia. No mestrado eu fiquei mais 6 meses falando sobre a cruz e no doutorado mais 6 meses. Então esse é um assunto que ele não tem fim. Mas eu queria falar de uma forma rápida. Hoje os meninos me pediram, falaram assim, pastor, faz um vídeo em 1 minuto, falando o que é a morte e a ressurreição de Jesus. Eu falei, rapaz, em 1 minuto? Bom, em 1 minuto, para a gente resumir, em 1 minuto, Jesus se fez homem, né? Morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, foi crucificado e ao 3º dia ressuscitou, para que hoje a gente tenha a verdadeira vida, a vida eterna. Em 1 minuto. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, está projetado ali, porque eu estou sem retorno ali. Vamos ler o primeiro ali? Dá para os irmãos enxergar? Por que foi importante Jesus ressuscitar? Você já parou para pensar nisso? Por que foi importante Jesus ressuscitar? Irmãos, e tudo começa lá no Gênesis. Para a gente entender a importância da ressurreição, a gente tem que entender a importância que dá-se lá no início. Porque Pedro diz que o Cordeiro de Deus já estava morto antes. Só alguns que sabem? Antes. O que é antes da fundação do mundo? Antes de Deus criar o homem, Adão e Eva, o Cordeiro de Deus já estava morto, significando o seguinte, que um Deus que sabia que o homem ia pecar. Aí eu pergunto, meu Deus, mas se o Senhor sabia que ia pecar, por que o Senhor fez o homem? Sabe por quê? Porque uma das características dos tributos de Deus é deixar que o homem siga o seu livre-arbítrio. E essa é uma característica de poucos deuses. Se você pegar os deuses dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, todos os deuses não permitiam livre-arbítrio. O único Deus que permitia livre-arbítrio era o Deus de Israel. Era um Deus que deixa você fazer as escolhas, se você quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno, se você quer aceitar Jesus ou você quer casar com o diabo. É o único Deus que permite você ter direito de escolha, se chama Jesus Cristo. É por isso que você vai ver os convites dele para o homem: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, se você quiser, você vem. Se você não quiser, você não vem, você fica onde você está. Jesus sempre deu o direito de escolha para o homem. Porta estreita, porta larga, casa na areia ou casa na rocha. Fazer parte do aprisco de Deus ou ficar fora do aprisco, aonde os lobos vêm e matam aquelas ovelhas. Deus sempre permitiu o homem dando o livre-arbítrio. Nós temos uma escolha. Então Deus, na sua presciência, onipotência, o seu poderio, Ele diz, Adão e Eva vai pecar, rapaz, eles não vão aguentar. Eles vão cair. E aí, Jesus, meu filho, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um projeto de salvação. Quando eles caírem, já tem um projeto. E aí, Gênesis 3, capítulo 15, né? Tu lhe ferirás o calcanhar e tu lhe esmagará a cabeça. Gênesis 3, 15. Um projeto que já foi estabelecido lá. A queda do homem já estava predestinada, o homem cairia. Mas Deus já tinha um projeto de resgatar o homem. E aí, irmãos, Deus sempre quis relacionar-se com o homem. Sempre quis. Mas o homem cada vez mais se afastava de Deus, né? Deus veio com o dilúvio, destruiu a humanidade, deixando só Noé e sua família. E aí você vê lá no capítulo 11, o homem novamente, né? Os filhos de Cã, né? O Nirode, vai lá e faz, né? Ele era engenheiro, faz uma torre para chegar até o céu. Nós nos igualaremos a Deus. Irmãos, sabe o que chama essa percepção? A síndrome de Lúcifer. Foi isso que Isaías 14 diz, que Lúcifer era um ungido querubim que ficava diante de Deus,
que ficava louvando o nome de Deus, mas aí ele vendo a adoração para Deus, ele quis se igualar a Deus e colocar o seu trono acima de Deus, a qual Deus deu uma ordem, conforme lá em Apocalipse capítulo 12, Deus então dá uma ordem a Miguel e diz: expulsa esses anjos daqui, e 1/3 dos anjos é precipitado na terra. Jesus disse para os discípulos: olha, eu vi Satanás, junto com seus demônios, ser expulso do céu, e caiu como uma bomba aqui na terra. Sabe, meus queridos, às vezes as pessoas têm a síndrome de Lúcifer, de querer ser grande, de ser poderoso, mas a gente sabe aqui que a gente não é nada. Por mais poderoso financeiramente que eu seja, por mais saúde física que eu tenho, a gente não é nada. A gente não é nada, a nossa vida é limitada, pequena. Quantos anos você acha que você vai viver na terra? Meu sogro tem 88 anos e vive bem, tem uma mente boa. E você, quantos anos você acha que você vai viver na terra? Quantos anos você acha que você vai viver aqui, irmãos? Você não sabe de nada, e se acha forte demais, se acha poderoso demais, porque sua mente está cauterizada, e você só pensa lá na frente, diz: amanhã eu vou ter meus celeiros grandes, amanhã eu vou ter uma casa grande, amanhã eu vou ter aquilo grande. Você não sabe de nada, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Porque se julga poderoso, não é isso que diz o profeta Isaías? Porque o homem se julga poderoso, se tu és nada, você não é nada. Então foi exatamente isso, restabelecer a importância de Jesus, restabelecer a comunhão perdida com o homem. O homem perdeu a comunhão com Deus, Deus não se relacionava mais com o homem. Se você pegar de Malaquias ao Evangelho de Mateus, irmão César, a Bíblia diz que 400 anos Deus não falava com o homem. Imagine um Deus que silencia 400 anos sem falar com o homem, nada, sem nenhum profeta, sem nenhuma profecia, sem nenhum sacerdote, ninguém que falasse em nome do Senhor. Porque se você pegar de Malaquias para trás, profetas maiores e profetas menores, todas as vezes que eles iam começar uma frase, eles diziam: assim diz o Senhor. Mas 400 anos não tinha ninguém com ousadia suficiente para se levantar e dizer: eu falo em nome de Deus, eu falo assim diz o Senhor, porque Deus silenciou. O céu ficou de bronze, Deus não falava com o povo, o homem se perdeu. No lugar do sacrifício do altar de Deus, onde se sacrificava um cordeiro, Epifânio sacrificou um porco para zombar de Deus. Assim como esses carnaval faz, irmão. Pega lá um Satanás vestido um travesti vestido de diabo e pisando no pescoço de Jesus. Assim como Epifânio fez. Ah, meus irmãos, as coisas, mudou-se os anos, mas continua a mesma coisa. Continua as mesmas coisas. As mesmas coisas. 400 anos em silêncio. Mas chegou um momento que o céu teve que quebrar o silêncio. Porque se o Senhor não quebra o silêncio, nós não estaríamos aqui. E eu digo sinceramente, irmãos, a humanidade, se Jesus não interrompe o silêncio, nós não estaríamos aqui. O ser humano já teria destruído um ao outro. Sabe o que impede ainda de nós fazermos isso? A Bíblia diz que quem resiste ao diabo e ao mundo pecaminoso é o Espírito Santo. Senão, o ser humano já teria engolido vivo um ao outro. Por causa de meia de terra, por causa de um pouquinho mais de terra, por causa de um pouquinho de dinheiro, por causa de um buraco de petróleo, o ser humano teria consumido o outro vivo. Mas aí Jesus veio, Jesus nasce. A gente conhece lá o texto de Lucas, que quando Jesus nasce, a Bíblia diz que os céus estavam em festa, e os anjos diziam, trazendo boas novas, o Filho de Deus nasceu. E porque ele nasceu, houve então um rompimento no mundo espiritual. O silêncio foi quebrado porque o Filho de Deus foi mandado aqui para a terra. Filipenses diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus,
Mas antes menosprezou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De quê, irmãos? Servo. Por que ele não veio como Herodes, meu Deus do céu? Como Pilatos? Por que ele não veio como o imperador, né? O César? Podia ser o Tibério, podia ser o Calígula, podia ser qualquer um, mas ele veio como o servo, menor entre os homens, mais indigno, homem que a gente não tinha prazer de olhar para ele, era como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, homens de dores, experimentado no trabalho. Enquanto ele não apareceu ao seu ministério, irmão, significa que os 30 anos dele foi de muito trabalho, arrimo de família, para sustentar a casa, para sustentar os outros irmãos que Maria e José teve. Sabe, irmãos, aos 30 anos Jesus manifesta então o seu poder, com a plena consciência, irmãos. Eu fico imaginando, vamos fazer uma suposição, vamos imaginar que amanhã eu fosse pegar o meu carro e o Senhor falasse comigo: Hélio, amanhã você vai pegar seu carro, você vai pegar a estrada, você vai bater numa carreta, você não vai morrer não, mas você vai ficar todo releprado, vai quebrar braço, perna, vai ficar paralítico, paraplégico, vai furar um olho. Aí eu faço uma pergunta: você sairia de casa, irmão? Hein? Jesus, quando ele veio, irmãos, ele já sabia. Com 12 anos de idade, os pais dele ficam perdidos dele, 3 dias, quando ele volta, encontra Jesus lá no templo, ensinando os mestres, diz: Jesus, o que você está fazendo aqui? A gente achou que você estava na caravana. Ele diz: vocês não sabem que eu vim para fazer as coisas do meu Pai? Vocês não sabem que eu vim para crescer neste mundo, anunciar o Evangelho, morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia? Irmãos, por que é importante que Jesus, então, a importância de Jesus ter ressuscitado? Olha o que diz aqui, eu amo esse texto, Colossenses, capítulo 2, versículo 14, porque Deus colocou em vergonha todos os principados e potestades, o expondo publicamente. Eu não entendi, pastor, eu não entendi. Sabe por quê, irmãos? A maior vergonha de um ser humano era ser crucificado na cruz. E aí eu fico imaginando, talvez Maria, olhando para a cruz, diz: nossa, que vergonha, meu Deus, que vergonha, meu filho, meu Deus, está ali, seminu, sendo crucificado. Mas o texto de Colossenses diz que foi o contrário, que Jesus pôs Satanás, seus demônios e principados em vergonha, os expondo publicamente, despojando da morte, eles ficaram envergonhados. Sabe por quê, irmãos? Por que eles ficaram em vergonha? Sabe, Tião, por que eles ficaram em vergonha? Porque os fariseus, quando crucificam Jesus, dizem: nós vencemos. Quando os soldados crucificam Jesus, dizem: nós vencemos. Quando Pilatos crucifica Jesus, diz: nós vencemos. Mas eles não sabiam que o maior vencedor ainda ia ressuscitar ao 3º dia, irmãos. A vitória ainda estava por vir. Satanás achou que tinha vencido, a morte achou que tinha vencido, até ter um encontro com Jesus. Apocalipse 1,18, não fala para ninguém não, depois você lê em casa. A Bíblia diz: eis que fui morto, mas eu estou vivo. Amém, irmãos? Apocalipse 1,18. Eis que eu desci ao inferno, e peguei da morte e do inferno a chave deles. O último mal a ser vencido é a morte, mas a morte não pôde resisti-lo, porque a morte é o pecado. Pastor, qual a importância disso? Porque se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, não terá como você chegar na eternidade. Não tem como subornar o pastor, como a gente vê em algumas igrejas aí. Não tem como você dar um jeitinho brasileiro, como alguns dão.
Se você não entregar a sua vida para Jesus, não tem como você vencer a morte. Porque a morte é uma barreira, é uma muralha. Então nós estamos indo de encontro à morte. E como a gente está indo de encontro à morte, só tem uma maneira de você pular essa barreira, entregando a sua vida para Jesus, senão a morte vai te reter. Porque assim como a morte não pôde reter Jesus, aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura, ele vence também a morte. Tem muita gente parando na barreira da morte porque não entrega a sua vida para Jesus. Então, como a morte é o último obstáculo que nós vemos saltando, até chegar na eternidade, se você e eu não entregar a sua vida para Jesus, a morte vai ser o seu fim. Porém, Jesus diz no Evangelho de João 11:25, você sabe o que Jesus disse? Sabe, João, o que seu xará disse no Evangelho de João 11:25? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, irmãos. Porque a morte não pode segurar aquele que entregou a vida para Jesus. Aquele que é uma nova criatura em Jesus, a morte não tem controle mais sobre você. Ah, irmãos, é tão gostoso fazer culto de fúnebre de crente. Você chega lá, o cara está lá inerte, gelado. Você fala, o corpo está aqui, mas a alma já venceu a morte, está lá desfrutando da eternidade. A segunda coisa, para a gente ganhar tempo. Vamos ler todos juntos lá? Quem viu Jesus ressuscitado? Eu já vi, vocês já viram, irmãos? Está vivo, falou comigo, eu sei que está vivo. Sabe, estava contando minha experiência. Um certo dia, eu fui na igreja, estava em pleno desespero da minha vida, achando que a vida já tinha dado um fim. Aí minha irmã me convidou, disse, olha, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, eu vou. E fui, cheguei lá na igreja. Um pastor disse, olha, tem um jovem que chegou aqui, ele disse que a vida dele acabou, mas não acabou não. Jesus quer salvar ele, e vai fazer dele um homem de Deus na presença dele. E eu entendi que era para mim, aquele dia. Fui embora, cheguei em casa, eu ouvi a pregação maravilhosa. E eu ouvi a pregação, o pastor que pregou disse, olha, peça ao Senhor uma experiência. Se você não entendeu, peça a Deus experiência. Eu estou dizendo mesmo para você, peça a Deus uma experiência. Fui para casa. Antes de dormir, eu ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor é um Deus vivo, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E aí de noite eu ouvi uma voz me chamando pelo meu nome, mas me chamava pelo meu nome todo. E aí eu fiquei preocupado, porque eu ouvi essa voz 3 vezes. Fala, Wellington Avelino dos Santos, sai para fora. Por 3 vezes eu ouvi a voz. Por 3 vezes eu ouvi a voz me chamando pelo nome. Eu abri a porta da cozinha, só tinha essa passagem, e a da sala, passei, fui lá no meio da rua, abri o portão, isso em sonho, até hoje eu não sei se foi em sonho, se foi arrebatamento de espírito. Cheguei no meio da rua, a voz falou assim, agora olha para cima. Aí eu olhei para cima, e tinha uma janela aberta no céu. Tinha uma mesa posta, e a voz dizia, Wellington, sobe aqui. Eu quero você aqui em cima. Eu disse, Senhor, eu não tenho asas, como é que eu vou chegar aí? E o Senhor dizia, sobe em espírito. Wellington, sobe em espírito. E falava comigo, e eu não entendia, Senhor, eu não estou te entendendo. E aí eu acordei de madrugada, peguei uma Bíblia antiga da minha mãe, e falei, Senhor, foi o Senhor que falou comigo? Aí saiu esse texto aqui, só para os irmãos entenderem quando Deus fala. Depois dessas coisas, eis que eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouviram falar comigo e disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito,
e eu fui levado diante do trono do Senhor. Pede a Deus a experiência, irmão. Porque se você não tiver uma experiência com esse Jesus que está vivo, você sempre vai ser um morto. Sempre vai ser um defunto na igreja. Levanta a mão, salta, pula, né? Mas morto. Seus dias estão sendo contados para a morte, não para a vida eterna. Quem viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena, as irmãs, os discípulos. Sabe, mas é uma coisa que me chama a atenção, da forma que Jesus se manifesta. No Evangelho de João, capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus então chega lá na beira do mar de Tiberíades, lá na Galileia, e os discípulos estavam a 100 estádio, 200 metros. E aí, eles estão ali com a rede nas mãos, pescando, nada tinha apanhado. Jesus chega lá, César, e grita assim bem alto: filhos! Aí, isso é interessante, né? Porque aqueles meninos que estavam lá pescando, os discípulos, quando vê Jesus chamando ele de filhos, calma aí, tem algum pai de vocês aí gritando lá na beira da praia? Aí ele vai e diz: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Aí alguém, talvez com mais fome, diz: não, estamos com fome. Aí Jesus diz: então lança à direita do barco e encontrareis. Jesus já ressuscitado, irmãos. Lançaram a rede, 153 grandes peixes, lugar que só dava com baquinha, né? Como que é? Tilápia? Tilápia não, como que chama? Lambari. Aí, dourado, peixe grande. 153. Na hora que eles puxaram os peixes para o barco, João disse: é o Senhor. Pedro estava nu, vestiu a roupa, pulou na água, nadou, chegou lá nadando primeiro. Mas quando eles chegam lá, já tinha o quê na beira da praia? Pão e peixe, porque a bênção que Deus tem preparado para nós já está pronta, irmão. Tem gente achando que Deus vai preparar. Não, já está pronta. Já está pronta, a bênção já está pronta. E quando eles chegam lá, o que eles vão fazer? Comer. Estavam com fome. Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar para eles que o Jesus estava, não só em espírito, mas tinha ressuscitado com o corpo e tudo. Jesus comeu com eles. Irmão, Jesus sentou e comeu com eles para mostrar: eu ressuscitei com o corpo e tudo. Porque a morte não pode resistir, não só o meu espírito de Deus, ele não pode resistir ao meu corpo também. Sabe, irmãos, quantas pessoas, 1 Coríntios 15 diz, Paulo dizendo que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. A Bíblia diz que onde tiver 2 testemunhas, o seu testemunho será verdadeiro. 500 pessoas. 500 pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, que mentira não se sustenta por muito tempo. Quando a gente vai estudar história, tudo que é mentira na história, ela não se sustenta, ela não prevalece. E aí, com o tempo, diz assim: aconteceu um fato, mas o fato não foi verificado. Então, a gente não pode dizer que é verdade. Mas o fato da Bíblia é o único fato, é os únicos fatos que todo cientista, todo estudioso, todo teólogo tem provas que tem validade que Jesus realmente morreu e ressuscitou o terceiro dia. Porque mentira não prevalece por muito tempo. E aí, pastor, eu também preciso ter minha experiência. Eu preciso ter a minha experiência de um Jesus vivo. Porque quem tem experiência com Jesus vivo, testemunha que Jesus está vivo. O maior sinal que eu tenho que Jesus está vivo é porque eu anuncio para outra pessoa que Jesus está vivo. É o meu testemunho, diz: olha, pode receber Jesus como Salvador porque Ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou. Sabe, meus queridos? E a terceira coisa para nós terminarmos.
o significado da ressurreição de Cristo. Romanos 6, versículo 9 diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, e a morte não tem mais domínio sobre ele e todos aqueles que o receberam. Meu Deus do céu! Jesus não pode morrer de novo, porque a morte não tem como. Como que a morte vai resistir a ele? E ele também não vai se fazer homem novamente. Ele falou que só ia vir nessa terra novamente para resgatar a sua igreja, o seu povo, levar o teu povo embora. Sabe, meus queridos, eu quero dizer uma coisa bem sincera para os irmãos. Hoje, eu e você, hoje, nós temos o livre-arbítrio de crer nesse Jesus. Se eu disser para você que crer é fácil, eu vou estar mentindo. Se eu falar para você, olha meu filho, olha, é impossível de você sair daqui sem crer nele, sem ter uma conduta, uma vida nele, não é fácil. O evangelho pregado não é tão fácil quanto as pessoas dizem. Principalmente hoje que vivemos um mau testemunho de pessoas, falsos mestres, falsos profetas, não é fácil. Então o que é meu conselho para você que está aqui nessa noite? É um conselho simples. Peça a Deus que Deus fale o teu coração como falou o meu coração. Peça a Deus que Deus mude a sua vida. Porque é isso que o evangelho faz. O evangelho da cruz faz a gente abandonar a nossa vida para viver a vida de Jesus. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, deixa tudo e segue-me, e toma a sua cruz e segue-me. Tomar a cruz é fácil, irmãos? Não. Tomar a cruz de Jesus, olha que palavra difícil. Tomar a cruz é saber que você está indo para um lugar de morte. Porque o Calvário, quem sobe no Calvário, no Gólgota, não volta vivo. Mas é isso que Paulo disse, que aquele que segue a Jesus, ele vai até a morte, mas ressuscita em Jesus Cristo. Ele sepulta o velho homem morre, o Élito, o antigo, morreu, e ressuscita um novo, a nova criatura. Deus fez tudo novo. Um novo ser, um novo entendimento. Outrora caminhando para um caminho de morte, mas agora que Jesus habita em mim, eu estou caminhando para um caminho de vida. Sabe, meu querido, e não tem como eu chegar na eternidade, porque o único que sabe o caminho de volta para a casa do Pai, é por isso que Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a única porta, eu sou a única verdade que conduz o homem à eternidade. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Uma certa vez eu fui uma pessoa muito chata mesmo. No culto, acabava o culto, lá no Colinho de Laranjeiras, ele falava comigo: pastor, você acredita nessa bobagem que o senhor pregou aí? Eu falei: endemoniado. Ficou no culto 1 hora, 2 horas no culto, depois está perguntando se acredita no que eu estou pregando. É claro que eu acredito, rapaz. Ele disse: rapaz, esse negócio de céu, de inferno, isso não existe, porque a filosofia acredita. Aí ele vinha com esses papos, rapaz, aquilo me matava de ódio. Aí teve um dia, eu falei: gente, eu vou convidar esse cara a não vir na igreja mais. Aí o Senhor falou comigo: ué, não foi para isso que eu te coloquei lá, para converter esses endemoniados mesmo? E pregava, e acabava o culto, ele dizia: eu não sei como minha esposa vem nessa igreja. E ele vinha todo culto, irmão, não perdi um culto. Pergunta assim, mano, não perdi um culto. Eu não sei porque minha esposa vem e fica ouvindo essas lorotas, essas bobagens, chega em casa e fica falando: está vendo o que o pastor falou? Está vendo? Se você não entregar a sua vida, você vai para o inferno. Aí minha esposa fica falando: pastor, essas bobagens lá em casa. Aí um certo culto, irmãos, porque as coisas não é no meu tempo, é no tempo dele. E um certo dia, eu pregando sobre Paulo, dizeis que o meu corpo já está para ser entregue à morte, e a coroa da justiça já está preparada. Eu disse: irmãos, o que faz um homem poliglota, doutor da lei, fariseu, abandonar tudo, o seu emprego,
o seu doutorado, abandonar tudo e entregar-se a Jesus, está disposto a morrer. O que você acha que mudou a vida dele? E esse homem, ele era doutorado, ele trabalhava na Vale, falava uns 3 idiomas, estudioso, chefe do setor de TI. E quando ele pensa, bom, eu sou Paulo, eu sou esse homem. Rapaz, e para minha surpresa, ele foi lá na frente e se entregou a Cristo. Eu vou dizer, até o tempo que eu fiquei em Colina de Laranjeiras, ele foi o melhor professor da escola dominical. Eu ficava com inveja, eu falei, rapaz, mas como esse cara prega? Sabe, porque tem um tempo. Mas se você não abrir seu coração, você nunca vai ter um acesso ao Espírito Santo. Como eu disse aqui, a porta do sepulcro já está aberta, você tem acesso a Jesus. Você tem acesso a Ele, não tem algo que te impeça. Ah, pastor, eu vivo uma vida assim. Não importa, irmão, não importa o que você está vivendo até hoje. Jesus tem o poder de transformar completamente a tua vida e te fazer uma nova criatura. E depois, quando passasse o tempo, né? Você vai falar para mim, pastor, onde eu estava com a cabeça que eu perdi tanto tempo neste mundo? Esse mundo não tem nada para nós. Essas amizades falsas não tem nada para nós. Não tem nada, tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo é passageiro. A Bíblia diz que o céu e a terra passará, mas o que permanecerá é a palavra do Senhor para todos sempre. Vai e diz aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei.